Sentar-se. Você que está também na sua casa, nos acompanhando através do canal da Paróquia no YouTube. Hoje celebramos o 17º domingo, portanto, temos as leituras que acabamos de ouvir, São Paulo aos Efésios e o capítulo 22, no capítulo 22, passagem do Evangelho desse domingo. Mas gostaria de começar essa meditação convidando-os a refletir sobre a oração do dia. A oração do dia, a oração da missa, resume bem tudo aquilo que Nosso Senhor quer nos dar e faz-nos pedir através da igreja essas graças. A chamada colecta porque reúne, não é, todas as intenções que devemos oferecer, pedir a Deus. E a oração de hoje é uma oração bem pequenina, como se costuma ver no rito latino, não é? Oração bem latina, bem resumida, poucas palavras, mas com denso significado. A oração pede assim: concedei, Senhor, vos rogamos, que o vosso povo evite as influências diabólicas, e a vós somente, ó Deus, sirva com pureza de alma. Então pede a Deus duas coisas: que a gente evite as influências do mal, do demônio, para que a gente sirva a Deus com o coração puro. Então, uma coisa está ligada profundamente à outra, né? Nós só vamos servir a Deus de fato, com sinceridade, se nós estivermos tomando cuidado, estivermos evitando as influências do demônio. E quais são as influências do demônio? Será que o demônio, o espírito mau, pode influenciar-nos? Sim. Sabemos que o demônio existe, não é? É um anjo decaído, e ele tem uma natureza mais elevada do que a nossa. Somos seres humanos, seres racionais, seres humanos compostos de corpo e alma, mas o anjo não. O anjo é uma natureza angélica, e embora os anjos maus uma boa parte deles tenha se rebelado contra Deus, eles continuam e se tornaram demônios, né? Eles continuam ainda com a sua natureza angélica, decaída, mas natureza angélica. E por isso podem tentar os homens, por inveja, né? Já que não podem nada contra Deus, eles podem contra nós. E se eles puderem afastar uma alma, uma pessoa de Deus, e se eles puderem fazer com que aquela alma se condene para sempre, eles vão ficar contentes. Porque eles têm um pavor, um ódio terrível, tremendo, né, contra Deus. Contra Deus e contra aqueles que podem ser de Deus, contra nós. Por isso que os demônios, eles nos tentam, né? A tentação não vem só do demônio. A tentação pode vir de nossa própria natureza inclinada para o mal, da carne, pode vir do demônio e pode vir do mundo. Mas os demônios, eles existem. E aí, interessante o que a igreja pede, faz-nos pedir que a gente evite as influências do mal, que a gente evite as influências de Satanás. Como é que nós poderíamos perguntar, aprofundando mais esse tema, como é que nós podemos evitar, quais são as influências, na verdade, do demônio? O pecado. Quando nós pecamos, nós estamos nos colocando na proximidade com o mal. Muitos santos, dentre eles Santo Agostinho, ele faz uma comparação interessante que serve para a nossa comparação, né? Para o nosso entendimento. Ele diz que o demônio é como um cachorro preso, uma fera presa, em que ele só vai conseguir nos atingir se nós nos aproximarmos dele. Se nós nos aproximarmos do demônio, significa se nós nos colocarmos na proximidade com o pecado, nas ocasiões perigosas, nas ocasiões próximas de pecado. A ocasião próxima é toda aquela ocasião que, se a gente se coloca nela, muito fortemente, provavelmente a gente vai cair. Um grande risco de cairmos. Né? Existem as ocasiões remotas e basta viver para ter ocasião remota. Né? A gente sai na rua, é uma ocasião remota de pecado, mas não quer dizer que a gente vai pecar. Mas existem as ocasiões próximas. Por exemplo, um programa ruim de televisão, uma série ruim, imoral, né? Ou então a pessoa que não consegue deixar de escutar uma música imoral, ruim, e ela sabe que vai colocar lá
o seu álbum de música, não é? Que tem essas músicas ruins, ela não vai resistir, vai escutar e ofender a Deus. Enfim, existem N ocasiões próximas. Cada um tem um ponto fraco, vamos dizer assim, uma propensão para o mal, e a gente deve exatamente ter essa vigilância de evitar as influências do mal. Mas é interessante que não só pede essa oração que a gente evite a influência do mal, mas que a gente sirva a Deus com um coração puro. Servir a Deus é reinar, diz a igreja, né? Aliás, como nos ensina a doutrina da igreja, nós estamos aqui na terra, no mundo, para 3 coisas: conhecer, amar e servir a Deus, com todo o nosso coração, e depois sermos felizes para sempre no céu, na eternidade. Então, uma das coisas, um dos quesitos necessários para servir a Deus, é preciso, antes de nós servirmos a Deus, é preciso que a gente o ame, conheça e o ame. Não é ninguém ama o que não conhece. Então é preciso conhecer a Deus. Como nós fazemos isso? Nós fazemos através do conhecimento da doutrina da Santa Igreja, da doutrina de Nosso Senhor. Não nos contentamos apenas com aquela formação que tivéssemos tido, né? Tivéssemos já conseguido no nosso catecismo, mas sempre um bom cristão é aquele que aprofunda a sua fé, que vai em busca de respostas, que lê, que estuda a sua religião, né, que busca conhecimento. Quantas vezes a gente escuta e vê nas redes sociais pessoas que acreditam mais em horóscopo do que, por exemplo, nos evangelhos? Quantas vezes a pessoa é supersticiosa, se diz católica, mas quase todo santo dia posta lá o signo tal, uma mensagenzinha de acordo com o horóscopo, né? Essa pessoa não tem aquela fé cristalina, pura, é uma fé mestiça, uma fé mesclada de elementos supersticiosos. É preciso a gente purificar a nossa fé. Então, daí a necessidade de nós conhecermos a doutrina, né? De nós lermos, estudarmos um pouco mais esse interesse. Aliás, nós estamos no dia da Bíblia, né? No mês da Bíblia, e como é necessário a gente também ler, meditar e rezar na palavra de Deus. Pois bem, então conhecer a Deus, depois para amá-lo e depois, por fim, servi-lo. Como é que nós amamos a Deus? Nosso Senhor dá aquela resposta para o doutor da lei nesse evangelho, em que ele pergunta qual é o máximo mandamento, né? Aquele doutor da lei, que era um fariseu, pergunta para Jesus, não para querer saber, né? Mas ele pergunta para tentar Jesus. Eles queriam condenar Jesus, eles queriam um pretexto. Então, se Jesus falasse alguma coisa que fosse contra a lei de Moisés, eles teriam um pretexto razoável para condenar Nosso Senhor. Nosso Senhor, então, cita aquilo que todo israelita, pelo menos 2 vezes por dia, recitava a chamada Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o doutor da lei fica quieto, não é? Mas como é que a gente faz para amar a Deus? São João diz o seguinte, que é impossível a gente amar a Deus a quem a gente não vê, se a gente não ama o próximo a quem a gente vê. Então seria uma falsidade a gente julgar que ama a Deus se a gente não consegue tratar bem o vizinho, o próximo, a pessoa com quem a gente convive. Por isso São Paulo, na primeira leitura aos Efésios, ele nos dá algumas recomendações valiosas, bem simples, bem específicas, quase que servindo para nós como um propósito para essa semana. Ele diz assim, olha, eu rogo-vos que vocês se comportem de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Paulo está falando para os cristãos de Éfeso, ele estava na cadeia, estava preso, e escreveu a carta aos Efésios. Mas São Paulo, essa palavra de São Paulo serve para nós. Ou seja, qual é a vocação que nós cristãos fomos chamados? Nós fomos chamados a quê? A santidade. Fomos chamados a amar a Deus, a amar o próximo, né? E São Paulo continua a dizer assim, de maneiras tais que vocês possam praticar a humildade, a mansidão, a paciência e suportar uns aos outros na caridade. Olha que programa bom para a semana. A humildade, o que é ser humilde? A gente reconhecer esse pecador. Às vezes, mais facilmente, a gente vê o pecado do vizinho, do próximo, do que o nosso. Ser humilde é a gente olhar para as nossas fraquezas
isso é preciso a gente fazer um exercício, não é? Porque nós somos míopes para os nossos próprios defeitos e analisamos às vezes com tanto realce os defeitos do outro. Então, humildade, a gente reconhecer diante de Deus que não vale nada, mas também reconhecer diante do próximo que nós não somos tão valiosos, tão santos e puros assim. Às vezes a pessoa diz: meu Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador, sou um miserável, um orgulhoso. Aí quando uma pessoa nos fala os nossos pecados, nos joga na cara os nossos próprios defeitos, a gente fica todo exaltado. Como você disse isso? Que absurdo! Você falou uma coisa assim? Sim, mas peraí, Deus podia chamar a gente e dizer assim: você não acabou de dizer para mim que você se reconhecia pecador? Por que o teu vizinho não pode te dizer o mesmo? Ou seja, muitas vezes nós queremos ser humildes diante de Deus, mas não aos olhos dos outros. Então, praticar a humildade é a gente suportar quando os outros jogam na nossa cara um defeito nosso. E a gente, com humildade, se corrigir desse defeito. Humildade, depois São Paulo diz, mansidão, tratar bem os outros, considerá-lo mais importante do que a nós. Ver nosso Senhor no outro, mesmo que a gente não tenha empatia por a pessoa, mas que a gente trate bem a todos, mesmo com antipatia, por causa de nosso Senhor. Depois, além da mansidão, a paciência. Paciência é uma virtude prima, irmã da mansidão, né? A paciência que faz a gente sofrer as demoras, as dificuldades da vida, mas sobretudo os defeitos do nosso próximo. E por fim, suportar uns aos outros na caridade. Veja que programa bom para esta semana. Vamos então pedir nessa Santa Missa ao nosso bom Deus que nos ajude, nos ensine, nos dê a graça de servirmos-lo com um coração puro, evitando as influências do mal, do pecado, mas sobretudo amando a Deus, amando o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.